Olá, tudo bem? Vamos estudar mais uma lição, lição número 4, lição que tem como título Os Olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. O verso para memorizar está lá em Provérbios capítulo 15, verso 3, e diz o seguinte: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Bem, para entendermos a lição de hoje, nós precisamos primeiro compreender o conceito de cosmovisão. O que é cosmovisão? E é simples de entender. Cosmovisão, de forma bem simples, é a visão de mundo. Né? Como que nós enxergamos o papel da sociedade no mundo, nosso próprio papel dentro da sociedade, qual é a finalidade da existência humana, questões como qual é a nossa origem, né? Para onde nós vamos, né? Questões de vida após a morte, enfim. E tudo isso, então, contempla aí a cosmovisão. E a lição de hoje, ela vai trazer de forma a explicar alguns conceitos dentro da cosmovisão bíblica. E também a importância do ensino dessa cosmovisão, né? Não só para os jovens, mas também para os mais velhos, né? Como que é importante nós ensinarmos, instruirmos sobre essa cosmovisão bíblica. Nós já temos logo no início da lição algo importante dentro dessa cosmovisão bíblica, que é a existência de Deus. A existência de Deus. E perceba que não traz apenas a existência de Deus, mas também nos mostra o tipo de Deus, né? O tipo de Deus que Ele é. Um ser pessoal que nos ama, também interage conosco, faz milagres a nosso favor. Né? Então, não apenas cita a existência de Deus. Né? E veja que na Bíblia, no início dela, ela já começa, né? O texto ele já pressupõe a existência de Deus ali na criação. Não há uma explicação prévia onde, de fato, detalhe o porquê nós devemos acreditar que Deus existe. Não, simplesmente o texto já pressupõe sua existência, já inicia na criação. E a Bíblia, então, ela nos mostra não apenas a existência de Deus, mas esse tipo de Deus que ele é. Né? Um Deus que ele não está limitado às leis naturais. Muitas das vezes ele pode usar as leis naturais para agir. Lembre, por exemplo, após o dilúvio. Deus ele ali faz uma aliança com, com Noé e sua família, né? Com a nação, com os seres humanos em geral, ali representado por essa família. Ele faz uma aliança através, então, de um arco-íris que ele coloca no céu. Ele diz que essa seria a aliança, né? Para lembrar que o mundo não seria mais destruído pelas águas novamente. Então veja que o arco-íris ele está dentro das leis naturais. Nós temos explicações dentro das leis naturais, a interação das gotas de água com a luz, então nós conseguimos então enxergar o arco-íris. Sim, nós temos explicações dentro das leis naturais. Né? Então Deus ele ali usa as leis naturais para fazer uma aliança com os seres humanos. Mas em outros momentos, Deus ele pode não usar as leis naturais, porque as leis naturais não o limitam. Né? Ele está acima, ele transcende as leis naturais. Lembre, de uma forma bem simples de compreender, a concepção de Cristo Jesus. Né? Uma mulher virgem engravidou de Jesus. Então, isso as leis naturais não explicam. Nós hoje temos a compreensão de como uma mulher ela engravida, mas ali, na questão de Cristo Jesus, está completamente fora dessas leis naturais. Então, Deus ele pode sim usar as leis naturais para fazer algo ou não, porque as leis naturais não o limitam, ele está acima. Então, isso já é um primeiro conceito de muita importância dentro dessa cosmovisão bíblica. A existência de um Deus que interage com os seres humanos, que ama os seres humanos, que faz milagres em nosso favor, e um Deus que não está limitado pelas leis naturais. Um segundo conceito importante que a lição aqui traz para a gente é a doutrina da criação. Né? A doutrina da criação. Tudo que nós cremos como cristãos se apoia na doutrina da criação em 6 dias. E veja que, por isso que a Bíblia ela não inicia explicando conceitos
como por exemplo, é, a ressurreição, a cruz, as leis, nem mesmo sobre a segunda, sobre a vinda de Cristo, sobre a morte, enfim. Ela inicia com a criação em 6 dias, com Deus descansando no sétimo, santificando o sétimo dia. A Bíblia começa com isso. Justamente porque as outras doutrinas, elas se apoiam na criação. Nós já falamos isso aqui em alguns estudos anteriores, como que a criação, de fato, é a base de toda a doutrina bíblica. Né? Quando a gente tira a criação, quando a gente tira a doutrina da criação, parece que as outras coisas não começam a não fazer muito sentido. Né? Tira a criação. Tira a criação. Tirou a criação, a gente já está tirando um Deus criador, né? Porque coloca a evolução no lugar, já não tem Deus, primeiro. A gente tira a criação, ao mesmo tempo a gente já está tirando o nosso Deus criador junto da história. E daí a gente começa algumas perguntas, né? Mas e aí, não tem Deus, não tem criação, de onde é que surgiu o pecado então? Tem pecado? De onde é que da mente de quem saiu o pecado? Né? Não tem pecado, não tem lei. Se não tem pecado, não tem lei, então Jesus veio para quê? Para me redimir do quê? Para me livrar do quê? Se não tem pecado, isso aí é a ideia que surgiu na cabeça de alguém. Né? Então eu não preciso ir buscar esse Salvador, né? Não preciso de um Messias. Veja que as coisas não passam a não fazer muito sentido quando a gente tira a doutrina da criação. Então, todas as coisas que nós cremos como cristãos está apoiado na doutrina da criação. Então, a doutrina da criação, né, um segundo ponto aqui de suma importância dentro dessa cosmovisão bíblica. E veja que a cosmovisão cristã, né, a gente já tendo essa ideia da existência de Deus, um Deus criador, é um Deus que tem um plano para nos salvar. Tudo isso sustenta uma visão elevada da humanidade, né? Se nós não temos essa crença, né? Acreditamos aí que estamos aqui do nada, né? Viemos do nada, surgimos de repente, simplesmente existimos, evoluímos de seres inferiores. Parece que isso coloca a gente numa situação um pouco deprimente, né? Agora, quando a gente compreende que temos um Deus todo-poderoso, que nos ama, que nos criou, que colocou em prática um plano para nos resgatar, isso coloca os seres humanos numa posição bem elevada. A gente fala com vontade, não, Deus me criou, Deus me ama, independente de qualquer coisa, independente do que esteja acontecendo hoje na minha vida, independente das condições da minha vida hoje, sabe, eu tenho um Deus que me ama, que me criou. Isso dá significado para a nossa vida, né? Porque Deus nos colocou aqui para realizar alguma obra importante. Né? Nós não surgimos do nada sem significado, sem propósito. Então perceba que a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, coloca sim, com certeza, os seres humanos numa posição elevada. E isso é de animar, né? Isso é de nos deixar animados com a nossa vida, independente da situação, né? Mas ao depositar essa confiança, essa fé em Cristo, né? Essa certeza que sim, nós estamos aqui para realizar algo. Né? Às vezes a gente ainda não descobriu qual é a maneira de realizar esse propósito, né? Mas nós temos aonde buscar essa resposta. Então, sim, é importante nós compreendermos, então, esses conceitos aí dentro da cosmovisão bíblica. E lembro que nós falamos alguma lição anterior também sobre o motivo justamente do inimigo querer atacar a criação, né? Porque ataca a criação, tira tudo. Ataca a criação, não tem mais nada. Então, por isso, né,
tentativa de derrubar essa doutrina da criação. E aí nós vamos aqui então para a questão também ainda relacionado de certa forma à criação, sobre a doutrina da redenção. A doutrina da redenção, que justamente nos dá respostas para o nosso futuro, né? Lembra que dentro da cosmovisão nós temos essas perguntas, né? De onde nós surgimos? E a Bíblia, então, a cosmovisão bíblica nos dá essa resposta, né? Qual é o nosso sentido na sociedade? Qual é a finalidade da nossa existência? A Bíblia nos responde. E também para onde nós vamos, né? O que vai acontecer com a gente? É só isso aqui? 70, 80 anos e acabou? Não. O que vai acontecer depois? Aí nós temos, então, o plano, né, da salvação, dentro dessa doutrina aí da redenção. E a gente percebe lá em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, quando diz, né, ali numa das mensagens angélicas, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a humanidade, dentro desse plano de redenção, é convocada a adorar ao Deus Criador. Não é isso? Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, o Deus Criador. Perceba que realmente a criação aí é a base de toda a doutrina. Então aqui nós temos também essa resposta, né, dentro desse plano de redenção dos seres humanos, o plano de salvação colocado pelo nosso Deus amoroso em prática para nos resgatar. E, por último lugar, nós vamos ver aqui a importância da lei dentro dessa cosmovisão bíblica. Perceba que, como diz aqui na lição, né, se não devemos fazer o que é certo apenas aos nossos olhos, ou seja, se não somos justos, santos, nem imparciais o suficiente para saber o que é moralmente correto, como saber o que fazer? Então a resposta é que o Criador também nos deu um código moral para viver. E eu vou dar aqui uma ilustração e você vai entender o porquê que eu vou trazer essa ilustração para você. Pense num jovem de 18 anos. Um jovem de 18 anos, ele tem a seguinte ideia. Ele pensa o seguinte, bem, eu vou me casar com uma mulher bem mais velha que eu, bem velha, bem mais velha que ele, que é muito rica. E ele vai se casar com essa mulher rica, que é bem mais velha que ele, só que ele tem a seguinte ideia. No dia seguinte ao casamento, eu irei matá-la. Isso aí que eu falei. Ele pensa, então, planeja matar essa mulher no dia seguinte do casamento. E ele calcula da seguinte forma. Bem, eu vou matá-la, vou ficar preso mais ou menos uns 12 anos e serei solto aí com mais ou menos uns 30 anos de idade e terei uma vida ainda pela frente e rico. Entendeu a história? Agora, perceba o seguinte, o Código Civil, né, o Código Legal que rege, né, os códigos legais que regem a nossa sociedade, eles permitem que alguém, né, que alguém aí sem escrúpulos nenhum, faça esse cálculo, né? Os códigos legais que nos regem, ele não diz assim, não, você não pode, ele diz que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo porque vai ser preso. Ah, mas também não pode nem pensar em fazer isso ou fazer aquilo, mesmo que... na verdade não fala nada disso. Se a pessoa estiver disposta a cumprir a pena, cumprir a punição das suas ações, os nossos códigos legais, eles não impedem da pessoa fazer isso. Né? A pessoa pode muito bem fazer isso. E perceba que a lei moral contida na palavra de Deus, ela não nos permite isso. Porque perceba que não é moralmente correto
você fazer essa análise que esse jovem fez. Mas ele pode fazer dentro do nosso sistema legal. Ele pode fazer. Agora, a lei de Deus, ela não é colocada de forma que trace uma regra e logo na sequência traz as suas consequências se essa regra for descumprida. Entende? Ela não traz assim, ó, não mate, porque se matar vai fazer isso, vai acontecer isso, 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 né? Não cobice, porque se cobiçar vai acontecer isso, isso, isso. Na verdade, a lei moral, de fato, nos torna seres moralmente corretos, porque nós vamos obedecê-la não nos preocupando com as consequências. Porque, como eu falei, se alguém estiver disposto a sofrer as consequências, ele vai desobedecer e vai fazer. Ou alguém que consiga, de alguma maneira, fugir das consequências, também vai fazer aquilo que está errado, porque ele compreende de que forma ele vai não sofrer as consequências. Então, o foco não é nas consequências, não é não fazer para não sofrer as consequências. A gente tem aqui na própria lição de quinta-feira, já finalizando, o exemplo, né, que alguns anos atrás na França estava debatendo ali a questão sobre a abolição da pena de morte, e então os defensores da abolição de pena de morte, né, chamado de Michel Foucault, que é um escritor, filósofo muito importante, para que ele escrevesse algo favorecendo, né, a abolição da pena de morte. E ele diz então ali que não só ele compreendia que deveria ser abolida a pena de morte, mas também deveria ser abolido todo o sistema penitenciário e todos os presos deveriam ser libertos. E é claro que, na visão dele, né, ele foi bem para um extremo, na verdade, é claro, né, mas a ideia é interessante, né, porque justamente para Michel Foucault, todos os sistemas de moralidade eram meramente construções humanas, ideias colocadas em prática por aqueles que estavam no poder para controlar as massas. Portanto, esses códigos morais não tinham legitimidade real, ou seja, não são códigos realmente para tornar os seres humanos moralmente corretos, né? Apenas um sistema de controle para manutenção da ordem. Então você tem as leis e as punições que serão executadas caso essas leis sejam quebradas. Mas Deus, ele não nos dá uma lei nesse sentido, para que nós nos preocupemos com as consequências, né? Por isso que a lei moral, ela não é igual, a lei moral de Deus, né, dentro dessa cosmovisão bíblica, ela não é igual à lei que nós temos hoje na nossa sociedade, as leis que nós temos na sociedade, né? Por isso que eu preciso obedecê-la, porque Deus diz que é o correto, é o moralmente correto obedecer. Pense na seguinte situação: a gente tem uma avenida aí que tem o limite de velocidade de 100 km por hora. Quantas vezes a gente não vê as pessoas andando à vontade a 180, 200 por hora às vezes, e elas passam devagar apenas quando tem um radar que vai medir ali a velocidade delas. Isso acontece bastante, não é verdade? Agora, essa pessoa ela está sendo moralmente correta? Não, porque ela só está obedecendo naquele ponto, naquele trecho, que se ela ultrapassar, ela receberá uma consequência. Então ela está preocupada com a consequência, ela não está fazendo certo porque é certo fazer, não está andando a 100 por hora na avenida inteira porque o correto fazer é justamente andar a 100 por hora na avenida inteira. Ela só está obedecendo naquele trecho porque naquele trecho ela terá uma consequência. No resto da pista não gerará consequências caso ela desobedeça. Então a lei de Deus, ela nos mostra de fato o ser moralmente correto. Por isso que a cosmovisão bíblica ela é tão importante na nossa vida. Ela nos leva a fazer o certo porque é certo fazer, não porque vai gerar alguma consequência, mas porque Deus nos diz que o certo a fazer é aquilo. E é assim que nós precisamos viver. Bem, já finalizando a lição então de hoje, né, nós precisamos compreender. Aqui nós vimos alguns pontos dentro dessa cosmovisão bíblica e veja o quão importante é nós aprendermos e ensinarmos, né, como teremos aí uma vida melhor,
uma sociedade melhor, mais feliz, pela compreensão da sua existência, né? O porquê nós existimos, da onde viemos, para onde nós vamos, e nós temos aí uma base, né? Uma lei moral que nos mantém numa vida feliz e na certeza, né, de que independente das coisas que acontecerem na nossa vida, nós temos um Deus que está conosco a todo momento e que não esquece de nenhuma das suas criaturas. Então, que essa possa ser a sua certeza, que você possa ter essa compreensão, que Deus te abençoe. E a gente se vê então no próximo estudo. Até lá.